Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros de Santa Maria. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode acessar o Facebook ou o Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui, ou mesmo ver programas anteriores que ficaram ali alojados, dar uma relembrada nos assuntos que a gente aqui posicionou. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, óculos multifocais Varilux, descontos de até 50% na compra, pagamento em até 10 vezes sem juros nos cartões, garantimos o melhor preço. Também Planeta Bola, Casa do Boleiro de Santa Maria e Odontologia e Implantodontia, Clínica Geral Dr. Geandro Rigg e Dr. Hilberto Trentin, ali na Floriano Peixoto, 1124, sala 202. Vamos conversar hoje com o professor Dalvan Reinert, ele que já nos visitou em outras oportunidades, e hoje a gente vai conversar com ele sobre uma nova função que ele está desempenhando. Primeiro, satisfação recebê-lo aqui, professor. Todo nosso bom dia, né? Para ti e para todos que estiverem conosco aí, né? Nós temos sempre um grande prazer e sempre que for convidado vamos atender prontamente aí o convite seu, né, particularmente, né, TSI também lá do programa Zona Esportiva. Disse. Dalvan, sei que tu tem aí agora duas coordenações, uma da equipe, né, a SUFSM, e outra a equipe de coordenação da FUVESA. Primeiro eu quero conversar um pouquinho como é que está a SUFSM, como é que foi na tua ótica o ano de 2022 e o que tu espera para 2023 aí com a equipe? Pai, sabe o que é interessante, né, Tessa? A última vez que nós estivemos aqui, nós falamos que nós estávamos junto com o Renan e outro pessoal, né, iniciando o trabalho na PUSM 65. Mas como foi muito em cima do último campeonato de 2022, nós não conseguimos formar um grupo mais assim, maior, né? Porque sabe que os veteranos tem que ter um grupo no mínimo 20 ou mais, né, Tessa? Que está sempre trabalhando, né? Que senão, e nós tínhamos 14, 15, né? E aí agora 2023, o final de 2022, nós terminamos o campeonato, e nós conseguimos atar aí uma parceria voltar na SUFSM e junto com a SUFSM, a PUSM e a SUFSM, e fazer o 65 lá. Então nós fizemos um grupo bom para 2023. Mas 2022 foi só um embrião aí para o nosso time de 2023. Acho que agora nós estamos com um grupo muito bom, né, em termos de parceria, em termos de jogador, e pretendemos chegar. Não temos time para ser campeão, mas dentro daquele espírito de lazer, recreação, competição, nós estamos com um grupo bom agora, né? da SUFSM 65. Sim. Né? O SUFSM 60 ficou, né? A grande parte, alguns migraram junto conosco, que tinham idade e puderam, né? E dentro das limitações das exceções, nós fizemos o time da SUFSM 65. Então, está bem, nós estamos surfando bem no campeonato, o campeonato está se desenvolvendo muito bem, né? O clima está também nos ajudando, né? No início foi meio quente e tal, mas não choveu no sábado, então já está bom, né, para nós, né? Quando não chove no sábado, para nós é festa, né? É festa, né? Mas então o 2022 dentro da tua ótica foi bom? Sim, o campeonato, né? Os campeonatos que são bem competitivos, a SUFSM 60, que eu participei vários campeonatos, né? Foram para a final, não lograram ser campeão, ficaram vice, perderam nos pênaltis, então foi uma boa competição, né? E nós conseguimos formar o 65 de alguns atletas do 60, migraram para o 65,
e também junto com a fusão com o time da PUSM, né, sendo liderado aí pelo Renan, Feltrin, Kozorovski, que era o grupo ali deles, que era mais da PUSM. Nós conseguimos fazer uma fusão e estamos com um grupo bom agora para 2023. Então, 2022 foi bom de participação. Um retorno depois da pandemia, né? Foi bom retorno. Mas nós sabe que da SUF nós estamos desde junho de 21, né, participando. Então, lá naquele... Lembra bem que o de 2010, a Copa Verão 2020 não terminou, né? Então, chegou em junho de 2021, nós já conseguimos formar um time da SUF dos 60, fomos para frente, fomos campeão, e depois os 60 foi indo para frente, e nós, desde o final da pandemia, e felizmente não teve nenhum problema de contaminação, de ter um atleta com a Covid. Né? Então o pessoal tendo bom senso, né? De se tiver algum sintoma não aparecer, coisa e tal. Na época a gente sempre falava bom senso, né? Bom senso. Foi bem isso aí. E cuidado, né? O cara tem que assumir que tem risco, então se cuida. Nem vai, né? Fica lá e não põe em risco seus companheiros. Mas isso acho que foi interessante, foi bom. Se a gente sempre pedia, né? Alguém tem alguns resquícios, uma gripe e tal, então previne, não vai. Então, e não tivemos problema. Né? Bom, aí esse 2023 agora, então tu tá investindo, tá achando que vai dar resultado positivo? Foi muito bom, cara, sabe, 2023, não considerando que temos um time assim para ser campeão, mas para competir nós estamos com um grupo bem bom, muito bom, né? E tivemos algumas casualidades que nos favoreceu, sabe? É bom quando tem umas que assim, os caras mais estratégicos se machucam, saem. Nós foi o contrário, foram aparecendo. Sabe que teve um atleta aí que todos nós que estamos décadas aí no futebol veterano conhecemos, na época do Pharma Pop, Pharma Service, tinha um goleador daquele time lá. Você lembra quem era? Não? O Mauro. O Mauro. Depois o Mauro ficou 10 anos sem jogar e voltou agora. E voltou e estava procurando time. E nos achou. Até foi o Pelé que deu a mão, que ele ligou lá para o Pelé disse, não, nós já temos as nossas exceções e nós faltava uma exceção. E aí incluíram o Mauro. Incluímos ele. Mas ele está bem fisicamente? Ele falou que tá voltando, assim como, né? Mas no primeiro jogo já fez dois gols. Não, ele era um jogador que batia muito forte. E ainda vai. Então, teve assim outros também, né, que foram retornando e nos agregaram. Então, nós conseguimos formar um grupinho bem bom. Padilha também estava 3 anos por causa da pandemia, ele é fisioterapeuta, então ficava... Tem que se cuidar Tem que se cuidar mais, porque tem os clientes dele e tal, né? Então, mas agora, agora terminou, voltou, tá, uma boa agregada, né, ao time também, né? Então tem vários desses aí que se fosse nominá-los, né, que estão voltando lá para nós lá do grupo. Então, estavam com problema de goleiro, nossos goleiros, mas agora já resolvemos. O Oli também se agregou, então nessas primeiras semanas foi só notícia boa para o nosso grupo lá. Só gente chegando. Beleza. Contratações novas, né? Sem dúvida, Dalvan. Dalvan, me diz uma coisa. Bom, tu fosse convidado agora para uma nova função aí, que é junto a essa administração que está fazendo esse mandato tampão aí, né? Até o final, pelo menos, dessa administração está sendo comandada pelo Maurinho, né? E pelo Ademar. E tu fosse convidado dentro de uma nova ideia de divisão, né, de categorias, com coordenadorias de categorias, que eu achei uma ideia muito interessante, porque cada categoria tem as suas características próprias, suas necessidades próprias, e nada melhor do que discutir dentro de cada categoria as suas soluções. E eu acho que foi uma ideia boa, e dentro dessa novo posicionamento, dessa nova maneira de gerir da administração da FUVESMA, tu fosse convidado para coordenar a categoria de 65. 65, isso. É bem interessante, vai fazendo parte da história, né? Quando eles estavam montando o grupo ali da FUVESMA, até o Ademar me ligou e tal, eu me dou muito bem com o Ademar, e nós temos várias inter-relações já em termos de pessoais e profissionais, assim, ele na vereança, eu professor, teve até uma época aí nós conseguimos uma emenda parlamentar com ele via
IEDA, vida época da IEDA, então nós temos uma parceria antiga aí com o Ademar. Aí o Ademar me convocou. Aí disse, Ademar, estou com muitos projetos pessoais agora, estou tentando ajeitar, mudar um pouco a minha trajetória pessoal e tal, não vou contribuir muito, então deixa fora. E aí, mas eu, dentro do meu tempo, eu contribuo no que for, como todo mundo contribui, tu sabe como é que é, todo mundo contribui e ajuda, e só dentro do que eu posso fazer, já fiz bastante, aí posso continuar cuidando ali do site, ficar botando resultados, fazer toda essa parte aí sem problema. Que a parte de design a FUVESM sempre teve o André que faz e mais tem que alimentar, trocar, bota jogo, bota resultado, tira resultado, essas coisas aí. Isso aí eu posso fazer. Até dentro do meu compromisso com o meu grupo lá, a gente sempre fica, toma uma cervejinha depois do jogo e tal. Sábado à noite fica ruim, mas domingo de manhã eu me comprometo de atualizar. Então, aí eles toparam, né? E aí aí eles bolaram essa estratégia, né, de delegar algumas funções para as categorias. E aí que surgiu esses coordenadores. Mas tem o Chico, mas dá uma mão pro Chico lá e tal. Tranquilo. Aí eles colocaram 2 coordenadores, 2 pessoas por categoria, porque sempre um pode, outro não pode, então, né? Aí, tudo bem, pode ir colocando. Aí o Chico está estudando à noite. Eu acho que ele deve ter falado para ti agora, que eu encontrei ele na saída aí. Aí, pode colocar. Então, no fim, estamos juntos lá com eles, lá com a diretoria. É uma estratégia interessante, né, de gestão. Não é fácil, né? Nós sabemos que administrar autoritariamente, impor tudo é fácil. Que aí tu faz como da tua cabeça, mas quanto maior o grupo é mais difícil, né? Porque tu tem que azeitar toda a gestão e tal. Então é uma estratégia interessante e eu acho que a diretoria está azeitando aí, está tentando fazer funcionar essa ideia deles de delegar algumas funções, de articulações e isso aí vai, o que é? É uma bola de neve, isso aí vai aumentando, né? Porque aí depois vai vindo os problemas, vai vindo a situação de campo, vai vindo toda aquela e sempre nós sabemos que qualquer consulta ou sistemas um pouco mais, cada um dá uma opinião, que seria, em tese, mais democrática, né? É mais difícil de fazer, né? Porque tu tem que aceitar algumas coisas e vai dando as tuas opiniões. Então, esse é o primeiro campeonato, assim. Então, estão marcando toda segunda, e agora o Ademar está no exercício, porque o Mauro está viajando um mês, né? E toda segunda-feira tem reunião, né? Então todo o grupo vai lá para segunda-feira e tal. Então, mas tá sendo bom, está sendo legal e acho que o resultado no final deve ser bom para toda a categoria de veterano, né? Então, pois é, e nós estamos ajudando aí, do que der, no fim nós estamos sendo envolvidos aí, todo o pessoal das coordenações, né, todas as categorias, são 7 categorias, então tu vê, 2 da reunião de quase 20 pessoas na segunda-feira, né, é uma reunião grande, sim. Né? Então está se azeitando aí a maneira de funcionar. Bom, me diga uma coisa, como é que é a mecânica? Vocês trocam ideias dentro da categoria em alguma reunião? Porque vocês se reúnem todas as segundas-feiras com a coordenação geral, né? Mas vocês dentro do grupo, como é que vocês trocam essas ideias? Como é que vocês são apresentados os problemas que vocês resolverem? É por grupo de WhatsApp ou vocês se reúnem? Não, isso é interessante, né? Porque tem um grupo do WhatsApp da categoria. Aí só tem os diretores, seriam os coordenadores de cada time. Então, vamos supor, 65, tem 7 times, tem 7 coordenadores. Nesse grupo, aí tem a diretoria, que não são todos, mas está o presidente, está o vice-presidente, está o esportivo, que é o Adelar, né, que é o que lida com a parte de carnê e tal. Então, eles fazem parte de todos os grupos. Do nosso grupo da diretoria de 65, participam então os 7, né? E os 2 coordenadores, eu, o Chico, e mais os representantes da diretoria. Então é um grupo de WhatsApp que é um elo da categoria com a diretoria principal, no WhatsApp. Nós
toda segunda-feira, e aí só, nós vamos fazer até nós conseguimos nos ajeitar, nos arrumar. E está sendo bom, porque aí de uma categoria vai contribuindo e tal, né? Então, categorias que têm mais problema, né, disciplinar, outros menos. A nossa categoria não tem muito problema disciplinar, tem umas categorias que está tendo mais, mas isso aí vai se trocando ideias para e se levando, né, para toda a liga, que são 7 categorias, né? Então é uma maneira de funcionar nova, né? Não, talvez não seja inédita, mas é nova para o nosso futebol veterano. Então tem algumas delegações, né? Então, quando segunda-feira, não, vai ser assim, nós temos essa determinação aqui, ó, toda segunda-feira, toda terça-feira, se tiver mudança de atleta, toda terça-feira até as 8 horas da noite, passa para o coordenador. Aí nós, os coordenadores, repassam para o responsável da súmula, que é o Mano, aí o Mano Figueira. Aí nós passamos a informação para o Mano Figueira faz a súmula até quinta-feira, imprime, manda para os juízes, aí o juiz vai. Então é uma mecânica que tem que funcionar, toda a engrenagem tem que funcionar para chegar no sábado, a súmula está correta, não tem ninguém tem que estar assinando, escrevendo o nome à mão. Então, lógico, a primeira semana foi um Beelzebub, né? Aí a segunda agora já está bem mais ajeitado, já tem as suas já vai sedimentando, né, toda a mecânica de funcionalidade. Aí. Então, por isso que é uma estratégia interessante. Vamos, se funcionar, né, fica melhor para a diretoria, que tem a delegação, e fica também melhor para o time, que tem um elo de ligação com a diretoria melhor, né? São 7, ficam 4, né? E aí fazem o mata-mata, 7 times, ficam 4. Não, isso. Sim, na categoria sim. Cada categoria escolheu a sua forma, né? Cada categoria escolheu a forma. Então, nós temos 2 categorias que eu acho que é o mais internacionalizado. Classifica 8 e aí vai, como todos os campeonatos são hoje, né? Vai por sorteio. Né? Mas são só 2 categorias que escolheram assim. A nossa, vocês é 7, 65, né? De 7 classifica 4, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. E depois os 2 ganhadores disputam a final. É simplificado e vai no estilo mais convencional, né? Mais conservador. Que o melhor tem que ter vantagem. A vantagem é jogar contra o quarto. Isso, tem que ter vantagem. Mas nas ideias maior, ela não privilegia o melhor, privilegia o campeonato. Que é não. Vamos sortear para dar mais interesse geral de televisão e tal. Não é o nosso interesse, lógico, mas por enquanto tá indo assim. Perfeito. Bom, essa competição vocês pretendem encerrar? Vai final de junho. Final de junho. Início de julho, Porque tem categorias, são 14 rodadas, que vai até 17 de junho. Aí depois começam algumas categorias terminam antes, né? Mas tem as categorias com turno e retorno, tipo a nossa mesmo, 65, tem turno e retorno. Então dá 14 rodadas. Então vai a 17 de junho. Aí depois tu tem mais 2, no mínimo 2 rodadas, né, para fazer a semifinal e final. Sim. Né, mas aí se chove, aí pode ir até é provável que vai a início de julho. Início de julho. E você tem que preparar, né, essa categoria, porque hoje a categoria de 60 já é uma das mais fortes, e agora vem 65. E tem uma explicação, não é que esses dias até eu vi umas pessoas falando algumas coisas que eu até rebati, porque eu acho que não são verdadeiras. Que a FUVEL estaria envelhecendo, as equipes estariam envelhecendo. Eu acho que não sei se tu concorda comigo. Nossa média de idade, tá? A nossa longevidade é diferente de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, 35 anos era veterano. Hoje não é veterano, hoje os caras têm plena atividade. Eu entrei os veteranos, os 30, na época era 30 e podia 2 com 28 anos. Exato, que não tinha. Isso quando começou há 30 anos atrás, de fato 30 anos atrás, porque quando começou a FUVESM. Hoje o jogador com 35 anos, ele está jogando futebol 7, ganhando dinheiro para jogar, joga aí na quarta colônia, aí, nesses times que pagam. Hoje nós temos um jogador profissional com 40 anos. Profissional. Entendeu? Então, isso que eu vi esses dias, como não saiu a categoria de 35 anos, vai acabar. Eu digo, não, para.
tem que primeiro olhar, analisar a situação atual nossa. A FUVESM, 30 anos atrás, era 35, 40 anos e era lá. E já velho já estava se arrastando com 40 anos. Hoje nós temos aí categoria de 70. Então, o 60 hoje é uma das categorias mais fortes hoje, o 60, nossa. É mais forte. Como que aumentou nos equipes. E vão chegar aos 65, você tem que preparar. E tinha 13 times, agora... Mas são 13. Não, 13 times, saiu fora 60 anos. 60 anos. Aí esses vão chegar aos 65, você tem que preparar os 65 para o ano que vem. Então, mas isso quer dizer que a própria atividade física em si e também as condições de vida, tudo, estão nos levando a uma maior longevidade. E aí a categoria de veteranos, ela tem que se adaptar, né? Então eu acho que hoje... Eu acho que essa ideia dos 35, né? Vão acabar com a base. Negativo. A base hoje é 40. É, base 40. Entende? Os 30, 35 não querem jogar veterano. Não querem. Não querem só se tu pagar. E por isso que estava vendo aquele problema das equipes ter dificuldade financeira nos 35 anos, que tinham que pagar o jogador para jogar. Porque o pessoal estava jogando aí o futebol 7, que agora é uma das nossas... dos esportes que cresceu muito na cidade, né? Então, nos finais de semana estão jogando futebol 7 aí e tem equipes que estão bancando jogadores. E com 35 anos estão jogando aí. E na quarta coluna jogam muitos com essa idade. E nosso futebol amador também, né? Então, eu acho que isso aí que tem que ser bem explicado, né, para as pessoas, que o fato de não ter a categoria de 35 anos não é que isso aí vai acabar daqui a um tempo, o futebol negativo. Nós temos que nos adaptar e saber que hoje veterano é 40. E surgiu esse estadual veterano aí também, né? Sim. Esse estadual veterano aí que agora foi pouco tempo, foi 2 ou 3 só de Santa Maria, né? Exatamente. Mas começa a puxar atleta para esse campeonato aí também, né? Desses mais novos aí, exatamente. Né? Que é um veterano novo, né? Não é um veterano. É até 40 anos, quase, né? Veterano novo. É um sênior que eles chamam. Para nós é veterano, para eles é sênior. Tá. Então, é isso que eu digo, né? Tem que haver também esse entendimento, né, de que as coisas têm que ser adaptadas. E a FUVESM está se adaptando, né? E eu acho que você tem que preparar os 65 anos para os 60 que vai chegar lá. Tem razão essa tua observação, porque ontem, eu normalmente vejo o Jornal da Noite, ontem estava vendo o Jornal da Band, não sei se não te chamaram a atenção. Aí o Jornal da Band mostrou uma reportagem sobre o futebol veterano no Japão. A categoria, o grande destaque era a categoria de 80 ou mais no Japão, porque eles têm longevidade muito maior que qualquer outro, que outros países, né? E aí mostraram o futebol de campo. Mostraram aí, foi o exemplo mostraram toda a turma. Aí disse, nós estamos começando nos 70, vamos chegar lá no... É a nossa realidade, isso que o pessoal tem que entender, e aí ver os lados, não só o lado negativo. Eu vi um bombardeio no início do ano, dizendo, isso quer acabar mesmo com o veterano, não tem mais formação, mas não é, hoje é 40, o formador do veterano é 40 hoje, a categoria de base, digamos assim, a categoria de base do veterano é 40 hoje, é o nosso momento que nós temos que entender, né, Dovan? Isso aí. Então você tem que preparar a categoria de 65, que deve ser logo. E nós pegamos o rescaldo dos 60, porque eu até tive um problema pessoal físico e fevereiro, e outras também, de fevereiro não estava aí, não participei da última reunião do 65, que aí essa diretoria nova fez setorial, fez a reunião por categoria. Aí quando chegou na última, fez de 65 e 70. Aí o Juarez, que foi nosso representante, depois me passou, aumentar o número de sessão de 59, para aumentar o time. Realmente deu um impacto no 65. Então porque nesse campeonato agora, a primeira vez, são 4 exceções de nascidos em 1959 e 2 exceções nascidos em 60, o que isso aí dá 63, 64 anos, né? E, então tem 6, 63, 64 anos. E mais o goleiro. Então aumentou o número de times. Por isso que tem 7, quase deu 8, mas aí na última hora foram 7 times. Mas agora, chega no campeonato que vem, já vai para quase 10 times no 65. Sem dúvida. E ainda 13 times no 60, que antes tinha 14 ou 15. Aí
né? Foi no meio zero. Então, é um balanço aí, tem um grupo grande de pessoas nessa faixa de idade aí que continuam ativas, continuam jogando. Né? Dalvan, eu vou te fazer uma pergunta agora mais política, digamos assim. Agora há pouco teve uma reunião do Conselho do Internacional e aí houve uma prorrogação do mandato do presidente, que era de 1 ano. Que eu acho também corretíssimo. Uma administração tem que ser no mínimo 2 anos para poder planejar alguma coisa, né? E para colher frutos ali adiante. Poder ter um planejamento. Em 1 ano tu mal consegue fazer um trabalho, já terminou. Vocês estão com um mandato tampão de 1 ano. Eu acho que esse trabalho que estão fazendo está muito bom. Então estão, como você falou, ainda em fase de adaptação. E de repente chega no fim do ano vai terminar essa gestão. Aí tudo pode acontecer dentro de uma política, né, desportiva, como qualquer outra política. De repente aparece um candidato e ganha e muda tudo. Não existe uma possibilidade de vocês levarem a Assembleia dos clubes e fazer uma prorrogação desse mandato tampão por mais 1 ano? Ou a própria diretoria se candidatar, né? Não tem. Porque eu acho que se pega gosto, porque como é que aconteceu, né? Aconteceu aquele problema de saúde do Pelego e ele decidiu sair meio de última hora, né? Assim, então, e lógico, a primeira coisa que eu tenho mais importante é a minha família, a segunda é a minha saúde, né? Então, lógico, eu faço tudo pela família, pelos filhos, pela esposa e tal, mas a minha saúde também. Então, caso, se tiver alguma coisa que está incomodando, tem que sair, né? Foi o caso que o Pelego sentiu o efeito cumulativo e pediu. Então, foi uma coisa muito em cima da hora e talvez, pessoalmente, cada um da diretoria, e pelo que eu conheço, eles assumiram não, nós temos um compromisso de assumir e tocar. E agora vamos pegar gosto? Vão ficar. Esse é o meu entendimento. Eu não sou da diretoria, né? Sim. Mas eu torço que isso aconteça, que eu acho que eles estão conseguindo fazer um trabalho de engajamento, mais pessoas, mais... Eu acho que eles vão concorrer sim, mas eu digo o seguinte, de repente aparece uma outra chapa e acaba ganhando. Mas sei, é possível. Mas seria interessante, né? Porque eu acho que eles estão pegando gosto já, né? Não, a coisa está desenvolvendo bem, todo mundo elogiando. Né? Isso aí. Então foram tomadas providências com a arbitragem, que é outra situação que nós tínhamos aí também, né? Um problema, eu entendo perfeitamente. Havia exagero por parte de alguns dirigentes, a gente via na beira do campo certos exageros, que pela circunstância de tudo, pelas coisas que estavam acontecendo, o pessoal se aproveitava para tentar tirar proveito próprio, né? Muitos. Então, houve agora esse entendimento de que a arbitragem tem que fazer alguma reciclagem, coisa e tal, para ficar com os mesmos critérios, né? E nós temos um fato sui generis, nós temos 3 associações apitando, né, dentro do campeonato. Então, uma associação disparado lá na frente, porque tem cursos profissionais de arbitragem, temos árbitros a nível internacional, inclusive. E as outras estavam indo naquela batida ali, né? Então agora, acho que houve uma que teve bom resultado, já uma reunião, né? Acho que deveria haver outras aí para mais adiante, para ir colocando em dia a situação. Dentro desse entendimento aí, parece que as coisas estão começando a andar bem agora, tem se visto menos reclamação, pelo menos, e um regulamento mais rígido, né, foi feito para que pelo menos esse ano as coisas vão para o seu lugar. Acho que tudo tem para dar certo, né, Dalvan? Isso. Não, acho que é bem interessante a sua colocação, porque apesar de ter 3 associações, talvez de critérios de gestão diferentes, né? Mas a diretoria chamou todas as 3, né? Foram os representantes, né? Foram 2, o que é não sei se é diretor ou como é que é o cargo deles, ou o presidente, mas eles foram lá na reunião, eu estava naquela reunião, e houve discussão em relação a isso, não discussão, houve pedidos, né, por parte de um e de outro deles também, que eles também sofrem toda essa pressão, que a gente sabe como é que é beira de campo e beira de campo, né?
muitas pessoas aqui, uma chega na beira do campo que se transforma, tarará, então eles também têm que lidar com esse tipo de comportamento, né, o caso dos juízes. Mas na reunião foi bem interessante, porque logicamente se tem os critérios, agora tem uma categoria que está com um projeto piloto, que é a categoria de 50, de avaliação dos juízes, que assim como o juiz nos avalia, que é juiz, o que é? O juiz julga. Claro. Está julgando ali no campo, né? Cada decisão ali é um julgamento, porque nem todos concordam com o julgamento, né? Mas tem regra, então eles têm que saber bem essa regra para poder julgar bem, né? Então isso aí que foi pedido, você passe, tarará, então até o Luiz Cláudio, estou com todas as regras aqui, passei, mas tem que passar e estudar a regra, né? E mesmo assim ainda tem problema, nós vimos agora os dois Atléticos agora, o Hulk lá chamando o cara lá, mas julgamento é julgamento, então, mas nós temos que aceitar mais. Então, o que os coordenadores também estão fazendo, e algumas categorias já estão melhor, até nós até não temos muito problema, mas estão fazendo com intensidade, o 40, 45, 50, né, de também fazer um trabalho com os coordenadores, né, com os diretores de time, e eles também são reflexo da turma que está na volta deles, né? Quer dizer, eu sou o coordenador do 65, entro na beira do campo berrando, xingando de juiz, a turma que vem atrás de mim vai fazer mesmo, né? Sim. Então, o exemplo tem que começar por nós mesmos, né? Então, isso aí também está sendo um trabalho feito assim com os coordenadores, com a diretoria, e um passando para o outro, e é uma experiência boa essa experiência. Vamos ver como é que vai ser. O 50 está fazendo um acompanhamento. Está sendo um laboratório. Né? É um laboratório, é um projeto piloto de uma categoria para ver se... Porque também os juízes são sempre avaliados por nós, né? Pela imprensa, pelos jogadores, pelos torcedores, os juízes são avaliados, queira ou não. Então, eles estão ordenando isso aí para ver como é que... De que maneira... Como é que funciona, ver se realmente tem alguma relação entre o que se reclama e o que aconteceu no campo, né? Então, tem essas questões aí. E a ideia principal é que o todo melhore, né? O juiz e o torcedor, e o jogador, né? Porque também, às vezes, sabe que algumas pessoas exageram, então, a ponto de querer bater no juiz. Então, lógico, então, isso aí tem que ir limpando, né? Claro. Tem que ir limpando. Separando. Então, para isso, esse regulamento disciplinar ele foi bem mais, né? Até talvez um pouco excessivo, mas bem mais rígido. Vamos ver como é que essas punições vão se refletir na repetibilidade das coisas, né? Então, tem que se refletir, porque senão não adianta punir, né? Sem dúvida. Tu tem que punir para educar, né? Claro. Dalvan, obrigado pela tua vinda, viu? Vou desejar sucesso aí nessa empreitada nova aí que tu tá aí perante a coordenação aí, e fica à nossa disposição sempre para, quando precisar, a gente divulgar aí. Sempre um prazer estar aqui, né? Junto contigo. Sabe que é um ícone aí do futebol amador, né? E está sempre junto com o pessoal, e nós sabemos que a imprensa ela é super interessante, né? E temos que aceitar a crítica quando houver, temos que aceitar elogio, mas ela é interessante porque ela fomenta, né, o futebol. Então, acredito que todos com o teu programa, os outros programas que tem, né, e tem outros programas no rádio também, eles vai melhorando, que o pessoal parece que valoriza mais a participação dos times, dos coordenadores, da diretoria, né, e logicamente que o objetivo final, né, TSE, é aquela trilogia que nós temos, né, que é a parte de lazer, recreação, e a competição é a cereja do bolo ali, né? Claro. Sempre é bom, né? Sim. Isso aí os times, quando tu tá no campeonato, tu junta 20, cara. Aí tu faz um amistoso, vem 11. A cereja do bolo, é a competição, claro, né? Então, o que o pessoal quer competir, né? Então, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela tua presença. E nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros de Santa Maria.